Ser forte é reconhecer que muitas vezes as nossas vulnerabilidades também fazem parte do caminho. Sejam bem-vindos ao meu 5º episódio da Jornada até Valência. Bom, mais um tijolinho colocado nessa jornada para Valência. Esse fim de semana eu corri a meia maratona da Amazônia, os 21 quilômetros, lá em Belém do Pará. Foi uma experiência muito especial, totalmente diferente do que eu esperava, do que eu imaginava. A organização da prova chamou a gente, né, eu e mais alguns outros atletas, influenciadores, para ir lá conhecer essa primeira edição, correr a prova, divulgar. É legal a gente ver que existe um mundo, né, fora essa bolha que a gente está acostumada, São Paulo, Rio. E é um pessoal, assim, carente ainda de eventos, de grandes provas, de pessoas, assim, diferente. E isso fez com que eles recebessem a gente tão carinhosamente. Foi muito, muito legal. Que povo acolhedor. A gente andava pós-prova, de verdade, me sentia a Beyoncé no Maracanã. Tipo, a cada passo as pessoas juntavam, pediam fotos, agradeciam a gente por estar lá, sabe? Nossa, como foi especial viver esse momento. Bom, o resultado dessa prova em Belém foi bom, claro. Na verdade, foi o meu 2º melhor tempo de meia maratona. Mas a gente, a cada ciclo, quer mais, né? Eu acho que vem uma ideia meio surreal até, assim, de vou fazer marcas extraordinárias a cada ciclo. Eu acho que vai ficando cada vez mais difícil isso, né, gente? Mas uma coisa eu acho que também que a gente tem que levar em conta o perfil, acho, de cada um. Porque é uma coisa que eu tava até conversando com o Moroni, que é um amigo atleta também, baita corredor, que as minhas marcas da meia maratona não são extraordinárias, assim, claro, quem tá ouvindo isso às vezes pode falar, nossa, imagina, 1h18, né, que é o meu melhor tempo, 1h19, mas quando eu comparo a essas meninas, por exemplo, a que pegou em primeiro lugar agora, ela tem tipo 1h15 na meia maratona. As meninas que têm maratonas com tempos próximos aos meus, inclusive piores, essa menina que ganhou de mim, ela tem 2h43 na maratona, eu tenho 2h41. Mas elas são muito mais velozes na meia maratona. Tipo, eu nem que eu queira que faça um ciclo muito focado em meia maratona, eu faço 1h15, por exemplo. Só que eu entendi que é o meu perfil também, não adianta brigar contra isso. Então, a maratona, pra mim, é minha fortaleza. É até muito discrepante os meus tempos de meia pra maratona. Só que tava conversando com o Ricardinho também, meu treinador, esses dias, ele falou, você quer? Seu foco é melhorar muito a meia? Eu falo, não é o meu foco é fazer uma baita maratona, né? Com relação à performance, todo ciclo de maratona eu coloco, né, estrategicamente algumas meia maratonas no meio, porque é o momento que a gente consegue testar mesmo ali como tá o nosso ritmo de prova, impor um ritmo mais forte do que treino e ao mesmo tempo encarar como um treinão, né? Uma coisa que a gente não faz, por exemplo, para agora, para meia maratona, eu segui a vida como se fosse um treino de fim de semana. Treinei a semana e competi. Então a gente, né, assim, o resultado não é o melhor que poderia ser, mas dentre as circunstâncias, ele é muito bom, né? Sempre traz uma segurança maior pensando no futuro ali próximo de Valência. Então é importante essas provas. Foi um resultado muito bom, sigo forte, confiante. Agora, eu estava conversando com o Ricardinho ontem, ele deu uma risadinha, ele falou, agora foco em Valência, né? Ou seja, chega de prova. Uma coisa super importante de dizer, eu competi domingo, hoje terça, tô com a musculatura ótima, sem dores,
sem grandes fadigas, isso tudo por causa também da musculação, do treinamento de força que eu faço muito bem direcionado para corrida. Já mostro um pouquinho mais para vocês aqui, mas é um fator que às vezes a gente reclama, né? Não tenta dar um miguezinho, mas ele é fundamental para evitar lesão e para se manter firme até agora. Ainda tem 3 meses, né? Ainda tem muito, assim, é pouco, mas é muito. Tem muito treino duro ainda pela frente. Então, é se preparar para isso, psicologicamente e fisicamente, né? Gente, hoje convidada ilustre, especial, Sâmia, que é treinadora também na The Run. Ela é responsável pelo treinamento de força, né, Sâmia? Esse treinamento é feito 100% alinhado ao meu treinamento de corrida, né? Faz muita diferença. Quando a gente, né, migrou, quando eu comecei a treinar com a Sâmia, isso foi o que me chamou muita atenção e o que eu tenho sentido, né, de diferença. Ela sempre tá super por dentro das minhas provas, o que é prova-alvo, o que é prova-treino, quais são os objetivos ali, qual é o período que eu tô naquele ciclo, que, né, então ajusta as cargas, enfim, frequência, tudo. E funciona muito bem, assim, eu adoro, é muito prático. Vem pelo aplicativo, né, eu consigo olhar lá, sempre tem vídeos explicativos. E outra coisa que é muito bom, que nessa vida pouco corrida, que a gente tá até conversando disso, eu treino no meu prédio, né? Então meio que encaixo o treinamento de força, lógico, eu tenho aqueles dias específicos, geralmente terça e quinta, mas eu encaixo meio que no horário que dá, assim, deu uma brecha, falo, não, agora eu vou lá, desço, treino, então pra mim é muito prático, sabe? E hoje a gente vai mostrar um pouquinho, né, Sâmia? Abriu pro lado, voltou, subiu. E aí tenta coordenar a mão junto, tá? Esse é importante, tanto para a estabilidade de quadril, né, glúteo médio, flexores, que são 2 equipamentos musculares que a gente utiliza quase o tempo todo ali na corrida. A seleção dos exercícios, a gente vai pensando muito de acordo com cada fase do ciclo de treinamento dela. Mês passado, a gente fez um período de base novamente, foi o segundo do ano, mas agora visando já a valência. Então, a seleção de exercícios vai muito de cada período, de como a gente tá. Esses agora também foram pensados em uma avaliação que ela fez recentemente, que a gente viu que algumas coisas de biomecânica poderiam melhorar para ajudar ela a performar melhor na corrida. O que a gente vai trazendo de informações, dificuldades da Má, o período que ela está, e vai selecionando os melhores exercícios para cada etapa. Para a corrida é importante a gente também trabalhar membros superiores, porque os braços se movimentam, ajudam na sustentação do tronco, mas a gente também não vai isolar, fazer, por exemplo, um bíceps, um tríceps muito isolado. A gente prefere os exercícios multiarticulares, como, por exemplo, uma puxada, um supino, que vão trabalhar mais de um agrupamento muscular, e aí a gente também não aumenta também o volume total do treino. Musculaçãozinha feita, né? Corredores me entenderão o sacrifício que é a gente encaixar o treino de força num ciclo de maratona, mas a experiência já me mostrou que é fundamental, então eu não abandono. Agora bora para os próximos compromissos do dia, né? Vem comigo. Voltei da academia agora há pouco. Hoje, um dia que sobrou um tempinho, e tem esse corredor aqui em casa,
Faz tempo que eu tô querendo fazer um paredão de fotos mesmo, sabe? Eu gosto muito do que a foto traz, enfim, as memórias. Então, minha ideia não é encher isso aqui de uma vez, lógico. Eu queria aos pouquinhos, até acompanhando, sabe, o crescimento dos meninos, colocando fases diferentes da vida aqui. Então hoje peguei para dar uma olhada nisso, selecionar algumas fotos, umas que eu já imprimi, outras que eu preciso selecionar para colocar aqui nos quadros. É uma coisa que eu tô animada aqui, assim, para fazer. Foto é uma coisa que leva a gente de volta a lugares tão maravilhosos e incríveis. Quem criava a gente era minha avó e meu avô. Assim, meu avô, tadinho, até hoje ele falava: ih, Marina, você não para, né? Ele ria, assim, de tipo, nossa, mas vai viajar de novo. Eu lembro que eu senti bastante. Pô, esse anel aqui, ela me deu quando eu tinha 15 anos, era dela. E eu lembro que eu sempre gostava e ela me deu com 15 anos. E eu nunca tiro ele pra nada, assim, só... Então, toda prova eu dou umas agradecidas, assim. Eu não sou uma pessoa religiosa, né? Mas eu tenho minha fé, eu tenho minhas crenças. Então, eu sempre toco meu anel desse da minha avó, eu lembro daí dela, agradeço. Cada um tem seu jeito, né? De se conectar e de agradecer. E eu acho que eu agradeço todas as vezes, assim. Eu acredito muito nessas pessoas que acompanharam e que são tão fortes e presentes na nossa vida, mas que não estão mais aqui, mas que de alguma maneira estão. Então, várias provas, assim, que eu vou bem mesmo, sabe? Que eu conquisto, eu sempre penso, tipo, minha avó estaria super orgulhosa, eu vou agora. E mesmo minha mãe, meu pai estão aqui, mas que às vezes não estão presentes fisicamente, né? Olhando. Eu sei que eles estão orgulhosos, sabe? Então, coisa que me dá força, assim. Querendo ou não, a gente sempre quer dar alegrias, eu acho, pra quem a gente ama, né? E pra quem tá próximo. Então eu penso isso direto, assim, como uma forma de ser alegre, de me dar cada mais força ainda, sabe? E eu sei que eles estão comigo em todos os momentos também. Eu tenho certeza que ela tá muito feliz, assim, em ver a pessoa que eu me tornei, porque ela era uma pessoa muito boa para todo mundo, alegre. Então eu tenho certeza que ela tá orgulhosa e ela falaria que o trabalho dela foi bem feito. Ela é muito responsável por quem eu sou, assim, me ajudou muito. Meus pais sempre trabalharam muito a me criar. Então eu tenho certeza que ela tá, sabe, falando, eu fiz um bom trabalho aí com essa menina. Esses dias eu tava na Run the Bridge, inclusive, pós-prova, conversando com um grupo de meninas, que foi muito legal também, assim, ouvir delas. Elas falaram, esse último episódio foi curto, a gente quer mais, a gente quer ouvir você. E é um receio meu, inclusive, às vezes, de ficar meio cansativo, né? Porque a gente tem um pouco essa ideia de falar, quem que quer me ouvir? Aquela, né, síndrome de impostor que todos nós vivemos de vez em quando. Eu falei, poxa, olha que legal, né? Às vezes a gente se auto-boicota, a gente às vezes não confia tanto no nosso trabalho, enfim, né, no que a gente está fazendo ali naquele momento. E precisa de pessoas de fora virem e dar um banho, assim, de água fria e falar, é super legal. Isso me marcou, assim, e fiquei muito feliz, sabe? De saber que elas não se cansam. Vou na escola, buscar... Hoje só vem um. O segundo tá adolescente já, 5 anos. Vai para aniversário da amiguinha. Vão de ônibus, todos da turma. Aí vou só buscar. Graças a Deus, essa hora chegou.
Chegou a hora de responder as perguntas feitas pelo pessoal no Instagram. Ontem eu fiz um story rapidinho falando para a galera participar desse episódio e me mandar as perguntas, enfim, de todos os assuntos possíveis. Primeira pergunta da Karina, gente. O que você acha que tem que ajustar, fazer diferente do que já fez para conquistar 2h41? São duas perguntas em um, na verdade. Daí ela vai. Como você lida para que a pressão sua e dos outros não te sabote, não te deixe muito aflita para estar concentrada para o grande dia? Boas perguntas. Bom, não tem muita coisa diferente, sendo bem honesta, para ser feito, tá? Mas eu acho que é tentar ajustar ali os mínimos detalhes, por exemplo, na nutrição, fazer um trabalho ainda mais minucioso com a Fuca, minha nutricionista, ali para tentar a gente chegar realmente no peso perfeito, quantidade de massa magra, taxa de gordura, enfim, esse tipo de ajustezinho fino faz diferença na hora. Então são pequenos ajustes que a gente acredita que no final vai trazer um resultado melhor. E claro, né, assim, eu gosto de dizer, cada ano que passa, cada ciclo que você entra, a experiência conta muito, né? Então, acho que isso também é metade do caminho andado. Sobre pressão, é legal, foi uma pergunta que se repetiu bastante aqui. Eu consigo não colocar um peso tão grande, tá, nos meus objetivos. Até que quando eu compartilho esses meus objetivos nas redes sociais, enfim, com o público, eu recebo muito feedback de gente falando, que legal, nossa, que corajosa você colocar para todo mundo os seus objetivos. Eu falo, gente, assim, ninguém paga minhas contas no final do dia, né, gente? Assim, se eu fizer ou se eu não fizer, eu que vou dormir com isso e tá tudo bem. E eu sei que a partir do momento que eu me coloco um objetivo duro como esse, eu sei que a chance de não dar certo existe, né? E não é pequena. Mas eu sei que tem coisas também que fogem do meu controle, enfim. Então eu trabalho isso internamente de uma maneira mais leve possível. Cristiane escreveu: como você divide os 42 da maratona? Um ritmo constante ou divide em blocos com ritmos distintos? Interessante. Eu acho que cada um tem a sua estratégia. Eu nunca dividi prova nenhuma em bloco. Eu não sou Caxias. Eu sou muito de deixa a vida me levar. Eu digo, óbvio, eu tenho, claro, né? Eu sei qual pace eu preciso correr a maratona para alcançar o meu objetivo. Mas eu sou muito de tipo, ok, fiz todo o trabalho, treinei, chega no dia, na hora da largada, falo, agora é a hora de eu dar o meu máximo. E os anos que eu tenho de experiência me ajudam muito a me conhecer e conhecer o meu corpo. Então, para mim, é meio que natural sentir como que o meu corpo tá e como eu consigo manter esse ritmo, consigo sustentar ele os 42 quilômetros? Acho que sim. E vou. Tento ser constante e os meus resultados me mostram que eu sou uma corredora constante mesmo. Eu não sou de negativar prova, que significa fazer a segunda metade mais rápida que a primeira. Eu sempre diminuo um tiquinho o ritmo, mas assim, muito pouco, que ele é considerável ser um ritmo constante. Então eu coloco ali aquele ritmo que eu quero manter a maratona inteira e vou do começo ao fim. Última pergunta, gente. João quer saber qual é a relação dos meus patrocinadores com relação à minha meta para a Valência. Você foi apoiada e incentivada por eles? João, não partiu deles esse projeto, esse documentário que vocês estão assistindo aqui. Ele é 100% custeado e feito por mim. Enfim, os meus apoiadores, meus parceiros são maravilhosos, me apoiam em várias coisas. E eu entendo que, no Brasil ainda o esporte também ele
É complexo, o retorno para essas marcas às vezes também é desafiador, enfim. Mas a verdade é que seria muito legal ter um apoio financeiro mesmo, tá, gente? Falando aqui, porque apoio moral, isso não tenho o que falar, tudo maravilhoso, todo mundo apoia e estão comigo nessa, e eles são fundamentais para que essa jornada aconteça também, porque sem eles, sem o apoio diário deles, mensal ali ao meu trabalho, eu não poderia estar aqui, tá? Para esse projeto especificamente, eu estou tentando também captar recursos de outras marcas, tá? Trazer, inclusive, parceiros fora desse mercado nosso, né, esportivo, performance, que a gente já conhece, que já nos apoiam, né? Até se esse vídeo chegar a mais pessoas, a outras marcas, seria muito legal. Porque eu acho que hoje em dia todo mundo, independente do ramo que já entendeu que é muito legal apoiar o esporte, a qualidade de vida, e que isso traz uma imagem muito positiva para as marcas também. Então, a verdade é essa, que estou buscando parcerias novas que apoiem esse super projeto. Gente, obrigada pelas perguntas. Não consegui responder todas, mas se vocês gostaram, tiverem mais perguntas, pode ser uma ideia da gente fazer uma sessão perguntas e respostas nos próximos episódios. Podem mandar aqui mais perguntas, inclusive, que vocês queiram que eu responda. Vai ser um prazer, é sempre legal esse contato com o público mais próximo. Obrigada por acompanharem, por estarem comigo até aqui. Quem se inscreveu no canal, meu maior agradecimento. Quem ainda não, por favor, não quero, meu amor. Cliquem, compartilhem, me sigam para que eu consiga fazer cada vez mais conteúdos legais para vocês. E fiquem ligados. No próximo episódio, muito mais coisas legais e interessantes. Ideias também, estou sempre aberta. Podem pôr aqui nos comentários o que vocês gostariam de ver nos próximos episódios, que a gente vai construindo isso junto a 4 mãos. E obrigada por estarem comigo junto nesse projeto, nessa jornada, nesse desafio. E é sempre um prazer. Um beijo e até a próxima.